Boa noite a todos, estamos aqui ao vivo e hoje para mais uma entrevista com um colega e amigo, né, pessoal, o Jorge Scuri. E ele vai trazer para nós um papo bastante interessante a respeito do psicodrama e também como é que o psicodrama, pela sua experiência, trabalha com os estados de ego. Eu vou colocar aqui na tela para a gente começar a conversar. Boa noite, Jorge. Boa noite, doutor Celso Martins. Boa noite, amigos. Grande prazer estar aqui com você, né? Uma pessoa muito querida. Estamos aqui para bater esse papo, Celso. Então, eu estava lembrando que a gente se conheceu há mais ou menos uns 5 ou 6 anos, né? Verdade. A data do certificado lá daquele primeiro workshop do Mário Salvador, né, que nos trouxe aquela... Verdade. Grande mestre Mário. Foi em 2014 isso. Uhum. E aí em 2015 a gente se reencontrou no grupo no Marathon, né, que foi aquela imersão de 5 dias. Que fizemos lá no Rio, né? São Roque, né, que a gente fez. Ah, não, foi São Roque, Paraguaçu, lá em São Paulo. São Paulo. Isso, exatamente. E dali nasceu uma amizade muito forte entre todo o grupo, né? Nós temos aí, inclusive, uma fala quase que diária com todo mundo. Só ficou de fora, acho que o Roberto, né, que acabou não aderindo. O Bernardo, que na época também não usava o WhatsApp, agora ele está usando já. E estamos aí conversando. Então, o Bernardo, inclusive, está usando o WhatsApp muito bem, hein? Tá, muito bem. Faço muitas trocas com ele, muito interessante mesmo. Ele tá tendo que migrar também para o sistema online, né? Ele gostava de fazer sempre ao vivo. Pois é. Agora era difícil falar com ele, hein? Só por telepatia, e era mesmo assim complicado. Então, tá bom, Jorge. Eu vou começar a te passar a bola, pedindo para você se apresentar, né? Tá, beleza. Eu falei que fiz aquele equívoco de novo de chamar você de baiano, você não gosta disso? Não, na verdade, eu sou baiano, rapaz. Já toda hora eu falo para você, eu sou baiano. Desculpa, eu esqueço. Baiano por quê? Porque eu nasci em Beirute, no Líbano, tá certo, mas vim direto para Bahia. Né? Os meus avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe, são baianos. Incrível isso, né? São baianos, quer dizer, são baianos, mas meus avós, na verdade, são libaneses que vieram para a Bahia, né, tentar a vida aqui há muitos e muitos anos atrás, certo? Então, eu vim direto para a Bahia. Então, eu sou um libaiano. Casei com a baiana, tenho 3 filhos baianos, então libaiano. Conheço a sua esposa, tive o prazer de conhecê-la. Sim, né? sim. Teve 2018. 2018, acho. Tranquilo. Bom, Celso, seguinte, olha, eu tenho uma formação muito eclética, né? A minha formação primeira é geologia, eu sou geólogo. Epa! Que homem é esse, rapaz? Geólogo, sou geólogo, foi minha primeira formação, muitos anos atrás. E depois eu dei uma derivada, uma basculada para a psicologia, porque sempre foi a minha... a psicologia, sempre foi. Né? A geologia é uma paixão também, principalmente a geologia do petróleo. E depois foi para a psicologia, né? E onde hoje eu atuo muito intensamente aí na psicologia. Na psicologia, a grande descoberta, né? Porque quando a gente entra na universidade, é um mundaréu de coisas, mas na minha época tinha-se um privilégio muito grande de estudar psicanálise, né? Lá na psicanálise, né, muito forte, e as teorias comportamentais, né? Que são todas fantásticas. Mas aí eu tinha uma inquietação com a questão do social, Celso. E aí eu me encantei com o psicodrama. E, na verdade, eu me encantei com o psicodrama depois que eu conheci a bioenergética do Alexander Lowen. Eu conheci a bioenergética do Alexander Lowen, que vinha, né, de Reich, né? Ele trabalhava com Reich, aquele negócio de trabalho corporal, muito interessante. E eu via que meus professores, na época, que era do Círculo Neo-Reichiano na Bahia, eles faziam um manejo que eu não via nos livros. Tipo, que manejo é esse que eles faziam? Era um manejo interessante. Eles faziam com que o tema viesse, mas na maneira como o tema que vinha era uma forma que não via nos livros do Alexander Lowen. Aí eu fui procurar saber com eles como é que foi que eles começaram a ter essa abordagem muito peculiar, né, que eles criaram. Como foi?
simplesmente porque eram clientes de psicodrama, alguns deles clientes de psicodrama. Aí, opa, eu vou dar uma entradinha nisso aí, vou ver, vou conhecer o que é isso. Entrei no psicodrama e aí eu me encantei, fiz todo o percurso no psicodrama, né? Hoje eu sou no psicodrama, né? O psicodramatista, diretor de psicodrama, porque tem as denominações, né? Diretor de psicodrama, o didata, supervisor, terapeuta de aluno, é a carreira que você faz no psicodrama. Você foi até fui até onde pode dar, e eu fui fazendo alguns recortes e integrando. Hoje eu considero o meu psicodrama um psicodrama integrativo, né? Porque é como eu acredito hoje, qualquer terapia, ela não pode ficar fechada numa igreja, ela tem que se abrir. Eu não sei como é que você pensa isso, Celso, mas eu acho que nós temos que abrir e fazer um trabalho integrativo. Então, hoje, o psicodrama moreniano, né, eu busco fazer uma grande integração, que o psicodrama é fabuloso. Eu não sei o quanto vocês conhecem, amigos, eu não sei o quanto vocês conhecem, o psicodrama traz um elemento fantástico. O psicodrama foi criado por Jacó Levi Moreno no final do século XIX, início do século XX, né? 1920, mais ou menos. Ele criou o psicodrama de uma forma fabulosa. Ele primeiro era da Cabala Mística, era um racidista da Cabala Mística. Olha que coisa interessante. Ele já vinha numa vertente religiosa, e um dos primeiros trabalhos dele era exatamente buscar respostas a questões existenciais que ele tinha, e ele queria saber como é que ele respondia aquilo. Então, os primeiros livros dele tinham um viés até, vamos chamar assim, uma conexão religiosa. E o nome do livro, As Palavras do Pai. Olha que coisa interessante, é um livro fabuloso. Por que você falou que o psicodrama te atendia uma necessidade de ir para o social? O que ele tem? Porque, boa pergunta. Porque o psicodrama, a matriz do nascimento, o status nascente do psicodrama, foi no social. Moreno era romeno, psiquiatra, tá? E ele, na época que ele estava desenvolvendo as ideias dele, Freud já estava praticamente permeando em toda a Europa, a psicanálise já estava lá totalmente permeada. E Moreno, enquanto... Vou fazer analogia com Freud, porque Freud, o trabalho espetacular que Freud fez, sem dúvida, enquanto Freud trabalhava, né, nas suas observações num espaço de clínica bem definido, no enquadro clínico, Moreno, o grande laboratório empírico de Moreno era o quê? As praças públicas. Então, ele ia para as praças públicas trabalhar com o que nós chamamos, na época, ele chamava teatro da espontaneidade. Ele começou a trabalhar, o nome psicodrama não é à toa, teatro da espontaneidade, que era uma coisa fabulosa. O que era? Ele fazia ali, juntava um grupo de pessoas e ele fazia as cenas da história das pessoas, e não era uma história de um autor. Eu não fazia um teatro normal com outro, não. Eu fazia algo espontâneo ali. Né? Você representava a si mesmo, né? Representava as questões do social. Uhum. Por exemplo, você estava lá, estávamos todos lá. Estava eu, você, o grupo lá. Estava Moreno com sua equipe. A equipe dele era atores. E ele chegava, então, perguntava um para o outro se tem alguma questão, e aí tá. Chegava essa pessoa com alguma questão, aí ele contava a questão e eles faziam a cena daquela história, daquela questão. Entendi. Entendeu? Fazia assim na hora. Então, eles trabalhavam aí. Os da equipe eram atores, eles representavam. Eram atores, representavam a cena dos outros. Então, a pessoa vindo a sua cena, ele não tem uma catarse estética. Porque a catarse estética nós temos quando a gente assiste uma peça de teatro, que a gente se emociona. É muito mais do que isso. Você tem uma ressonância, né? Uma caixa de ressonância, porque as pessoas que estão ali vai se identificando com as questões que são colocadas em cena por aquela pessoa que colocou, que nos premiou com a sua história. Essa pessoa que agoniza, porque ele vai trazer sempre, são questões meio angustiantes, é o que nós chamamos do protagonista.
O protagonista é aquele que agoniza. Então, o protagonista ele vai mostrar a sua dor e a sua angústia para todos. E nesse mostrar, algo mágico pode acontecer, né? Que é uma resolutividade, né? Então... Desculpa te interromper. Você falou que começou com uma teatralização, ou seja, atores profissionais... Moreno começou com isso. Porque aí, no teatro espontâneo, onde ele fazia em vários lugares, né? Em vários lugares ele fazia, ali serviu para que ele pudesse fazer a grande experiência empírica dele, porque ele tinha um olhar científico, e ele começou a trabalhar a observar a espontaneidade e criatividade, que é uma das dimensões do construto de Moreno. Ele começou a ver, ele viu os atores trabalhando, ele começou a mapear, a investigar o que é uma espontaneidade e o que é uma criatividade. Interessantíssimo. E aí ele chegou a formular todo o seu construto com base nisso. Então ele via o que é espontaneidade e o que é criatividade. Ele conseguiu ver que isso aparece muito numa dimensão individual da pessoa, e na dimensão relacional ele traz outro elemento que ele percebe, que é algo que passa no espaço entre eu e você, entre eu e minha esposa, entre eu e meu amigo, entre eu e as pessoas que a gente se relaciona. Algo que passa nesse espaço que ele denomina de fator tele. Porque é um fator à distância, você não vê, mas você sente. Você não vê o fenômeno, mas você sente. E sente como transforma de manifestação. É muito interessante isso. Sente como atração. Eu sinto uma atração, às vezes eu não sei nem porquê, mas eu sinto uma atração pela pessoa. Eu sinto uma simpatia, é mais do que simpatia. Ou eu sinto uma repulsa, ou eu sinto uma indiferença. Eu não sinto nada, é indiferente. Então, são esses três fenômenos no relacionamento social, né, fez com que Moreno desenvolvesse a outra dimensão dele, que é a dimensão social. E nessa dimensão social, o que une os grupos, segundo Moreno, é a tele. O que é que une os grupos? É a tele. E aí, novamente, comparando com a psicanálise, para Moreno, a tele não é transferência. A tele... Uma coisa interessante. É uma linguagem técnica aí, gente. A tele, na tela eu não projeto. É isso que ele quer dizer. Eu não projeto nada. Na tela tem mutualidade. Eu tenho uma mutualidade. Então, a tela higiênica, higienizada, é tipo assim, Celso, eu lhe admiro naturalmente. Eu lhe admiro pelo todo o seu processo, toda a sua evolução, pela forma como você é, pela forma que você funciona. Eu posso lhe admirar sem estar projetando em você nada. Como você pode me admirar sem estar projetando em mim absolutamente nada. Isso é um fenômeno télico, limpo, fator tele. Então, fator tele, fator espontaneidade, fator criatividade são fundamentais no construto da teoria moreniana. E a criatividade é muito interessante, porque, olha que coisa interessante. Espontaneidade, ele tem não sei quanto vocês sabem de química, espontaneidade, ele tem uma similaridade com... Afinidade? Não, com processos de catalisação. Já ouviu falar de catalisador em química? Catalisador, processo de catalisador. Um catalisador, ele acelera uma reação química, é um acelerador de reação química. Então, o que é que Moreno diz? Olha, ele descobriu nas pesquisas empíricas dele, vendo os atores trabalhar, que coisa interessante, ele descobriu o seguinte, que quando você faz um aquecimento para ir para o palco e trabalhar, quando você vai... Conheço minha irmã, Antônia Lúcia, psicodramatista espetacular. Aí te cumprimentando. Primeira. Estou vendo aqui. Então, observe só, quando o... Estava falando o quê, Celso? De Antônia Lúcia.
Bombardeou meu ego aqui, deu uma desviada. Desinfla. Desinfla, vou desinflar. Eu estava falando o seguinte: quando você começa a se aquecer para um trabalho de teatro, para processo de criação, eu começo a aquecer, aí essa espontaneidade que tem uma função catalisadora começa a girar, começa a me mexer. E aí eu começo a ir para o palco, os atores, e vamos realizar de uma forma maravilhosa uma ação dramática. A ação dramática em si é uma substância, é concreto, é bem concreto. Vou pegar agora para um exemplo nosso, normal. Para Moreno, olha que coisa sacada fabulosa de Moreno. Para Moreno, o que era mais importante é a criação. Eu ser um criador. Aí vamos voltar para a raiz religiosa dele. Como ele era um racidista, e o racidismo tem algo fabuloso, primeiro que o racidismo traz uma alegria muito grande ao lidar com a vida. E além da alegria e do bom humor, ele traz o quê? Ele traz algo que Moreno chama de conexão profunda com o Deus. Então ele diz o seguinte: todos nós somos deuses. Por quê? Porque todos nós temos Deus dentro de nós. Mas quando é que a gente percebe isso? Quando nós estamos criando. Se eu estou aqui, começa um processo de... Vou pegar uma obra de arte que é mais fácil entender, pedagogicamente. Eu estou querendo fazer uma escultura. Eu estou imaginando aquela escultura, eu começo a pegar no material, eu começo a pegar, né, escolhendo o material, pegando o material. Tudo isso que eu estou fazendo é o quê? Aquecimento. É o que o Moreno chama de warming up. Eu estou me aquecendo. E o que significa aquecer? Estou liberando a espontaneidade. A espontaneidade está sendo liberada para quê? E fazendo uma catalisação para quê? Para eu começar o processo de criação. Processo de criação é substância. Eu tenho que criar. O que acontece hoje? Nós temos muitos espontaneístas nesse mundo. Sabe o que é espontaneísta? As pessoas que estão vendo aqui vão sacar logo. Quantas pessoas têm milhares de ideias para ganhar dinheiro? É uma beleza. Rapaz, tive uma ideia para ganhar dinheiro. É um negócio espetacular. Uma ideia fabulosa para ganhar dinheiro. Várias pessoas têm várias ideias e múltiplas ideias para ganhar dinheiro, mas o que acontece? Não coloca em prática absolutamente nada. Ou seja, não transformou em substância, que é algo da criação. A criatividade requer concretude. Essa que é a sacada de Moreno. Tem várias formas de falar de criatividade. Vários modelos. Tem vários modelos. O modelo de Moreno é esse. Criatividade é algo que tem que ser transformado em substância. E a nossa personalidade, a forma de a gente lidar no mundo, também requer que nós sejamos criativos. Porque, senão, vamos viver num mundo de que forma? Estereotipada. Só reproduzindo padrões de outros. Então, amigos que vocês estão me vendo, o que é que eu quero dizer? O mais importante do processo, em Moreno, do processo de criação, é transformar em concreto uma ideia boa. Uma boa ideia transforma em concreto. Porque a ideia por si só, sabe para que serve? Nada. E tem que ser original. Né? Não precisa ser original, não. Eu posso transformar algo que existe. Se eu tenho, Celso, se você tem, todos nós somos muito criativos na psicoterapia. Por quê? Se eu pego uma abordagem, e nessa abordagem, na minha prática clínica, eu consigo perceber que nessa abordagem elaborada por um criador, eu posso pegar essa obra desse criador e mexer nela e transformar ela em algo, observe, recriar em cima dela. Sim. Isso é ser espontâneo criativo também, entendeu? É que eu falei da originalidade porque você disse a estereotipação, né? Então a pessoa acaba criando, se adaptando sobre esse aspecto, sim.
tem que ser original nesse aspecto que você está falando. E a gente não pode perder, né, que esse conceito de espontaneidade e criatividade de Moreno está em tudo. E ele traz uma classificação que eu acho muito legal dos papéis sociais, muito bacana. Ele classifica os papéis sociais da seguinte maneira. Ele diz, outro geólogo, Ângela, um abraço. Então, o que é que ele diz? Olha que coisa interessante que ele fala. Ele diz assim, olha, nós podemos classificar os papéis sociais, que são os nossos papéis que a gente joga no mundo, papel de professor, papel de psicólogo, papel de médico, papel de lixeiro, papel de gari, papel, não importa, qualquer papel social que você joga no mundo, eu falo dos papéis profissionais, que é mais fácil de a gente capturar. O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, para eu jogar qualquer papel social, eu sigo um degrau, onde, à medida que eu vou subindo esse degrau, a minha espontaneidade e criatividade vai crescendo também. Opa, como é isso, George? Fácil. O primeiro degrau ele chama de role taking. Role taking. O que é role taking? Está aqui o Celso. O Celso psicólogo espetacular. Eu vou começar meu trabalho como psicólogo. Eu sou um psicólogo novato, neófito. Eu vou pegar Celso como modelo. Fiz terapia com ele, sei como é que ele funciona. E aí eu começo a fazer, eu começo a atender meus clientes imitando, num processo de imitação sem nenhuma criatividade. Estereotipando, pego o retrato de Celso, trago para mim e começo a fazer esse trabalho, só isso, a mesma coisa, não muda nada. Se eu ficar isso, e temos muitos profissionais que passam a encarnação inteira assim, muitas pessoas que passam a encarnação inteira no role taking, apenas jogando um papel estereotipado, nós não estamos incorporando nada de nosso, nada de criativo e espontâneo, nada de espontâneo e criativo. Aí, então a gente vai ter que ir para um outro degrau. Qual é o outro degrau? O role-playing. Role-play, outro degrau. Opa! Role-play é treinar. Eu vou treinar a espontaneidade. Eu vou treinar. Se eu não sei andar de bicicleta, subo na bicicleta, eu vou, né? Para um lado, para o outro, tomo uma queda, levanto, vou dominando, daqui a pouco eu estou andando de boa. O que foi que aconteceu? Eu incorporei espontaneidade e criatividade, ganhei uma habilidade e comecei com essa habilidade, ir embora com isso. Isso é o quê? Role-playing. Eu treinei para isso. Treinar é o quê? Liberar sua espontaneidade, liberar sua criatividade e realizar. Porque se eu não aprendo a andar de bicicleta, eu não realizei absolutamente nada. Ok? E agora, vamos para o terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? Rapaz, Moreno é fabuloso. Jacó Levi Moreno é fera. Sabe qual é o terceiro estágio? Role creating. É a criação plena. Porra, se eu aprendi a andar de bicicleta, mas agora eu posso fazer manobras que só eu faço, porque eu domino a bicicleta. Estou eu e ela ali. Eu e ela é um só. Olha que domínio. Eu e a bicicleta somos um. Agora eu posso fazer manobras fabulosas. E você vê aqueles meninos fazendo cada manobra de arrombar, né? Aquelas manobras incríveis, rapaz. O que é isso? Role-playing. Ok? O role-play é exatamente isso. O Líbio Júnior colocou role-playing, mas não é com dois L's, né? R-O-L-E, né? Mas ele sabe muito inglês, meu amigo. Viu, Celso? Foi. Ele sabe muito inglês, isso aí. Então, o que acontece? Então, eu não sei o que ele quis escrever aí, mas, bom, enfim. Qual é o terceiro estágio, Celso? Vamos ver se você aprendeu. Role-playing? Terceiro. Desculpa. Role creating. Role creating. Por que role creating? Porque Moreno diz. Isso quando você já está em cima da bicicleta e você já é o as da bicicleta, né? É o as da bicicleta. Então, o as da bicicleta. Aprender a andar de bicicleta é role-playing. Ser o as da bicicleta, criar manobras que só eu faça, já sou o role creating, eu sou o criador. Rapaz, sabe o que eu me lembro aqui? Ó? Vou dar um exemplo aqui. Alguns baianos vão lembrar disso. Baianos assim na minha faixa etária, né? Menino novo não vai lembrar, não. Mas os baianos da faixa etária vai lembrar era
Como é que é o nome dele? Era um guarda de trânsito chamado Pelé. Ele era parecido com Pelé, era um guarda de trânsito aqui na Bahia. E o Pelé, rapaz, ele era incrível. Ele incorporava um manejo, porque naquela época não tinha muitas, não sei como é que vocês chamam aí em Curitiba, sinaleira, farol, semáforo. Semáforo. Aqui nós chamamos sinaleira na Bahia, né? Também chama sinaleira ou semáforo? Sinaleira. Bom, não tinha muito, então você precisava muito daquele papel do guarda de trânsito que ficava para cima. Rapaz, esse cara era um verdadeiro balé. Ele era espetacular no jogo de papel de guarda de trânsito dele. Ele era conhecidíssimo. Era conhecidíssimo por conta... As pessoas paravam para ver Pelé manejando o trânsito. Era um negócio incrível. Dando goleada. É isso? Goleada. O que é isso? Isso, dando goleada. O que é isso? Role creator. Um criador. Porque para Moreno, todo o processo de criação, o mais importante é chegar até a criação. Ao chegar na criação, o que aconteceu? Ele criou, né? Você criou, você ajudou a criar a cultura, a conserva cultural, que ele chama de conserva cultural. Entende? Então, agora, para ele, o que é mais importante? O mais importante é eu dissolver a conserva o tempo todo. Eu tenho que estar dissolvendo e criando nova. Dissolvendo e criando nova. Porque senão não há inovação. Isso que todo mundo fala de inovação hoje, muito forte nas organizações, inovar, na verdade, Moreno já falava isso muito antes, que você só tem solução no mundo com inovação. E a inovação acontece como? Dissolvendo cultura, conserva cultural e criando novas coisas, né? Então, isso ele traz também para a questão da personalidade da pessoa. Né? Você pode ser uma pessoa totalmente estereotipada a vida inteira. Se você não for criativo, as suas relações... Porque tem um dado interessante. À medida que você vai subindo a escada, as suas redes sociais vão aumentando, você aumenta a capacidade de se relacionar. Olha que coisa interessante. Enquanto eu estou na estereotipia, eu não faço rede. Eu não consigo fazer rede. Você só consegue fazer rede, Celso, porque você está aqui nesse estúdio, você está aqui fazendo sua live, você está operando de alguma maneira. Isso é ser criativo. Você está dissolvendo o conserva e criando outras coisas. Entende? Essa é a essência moreniana. Tá? Essa é a essência moreniana. Aí, do teatro espontâneo, onde ele descobriu esses elementos da sua teoria, ele chega para o teatro terapêutico. Chega para o teatro terapêutico. Ele descobre o quanto é curativo o teatro terapêutico e daí vai para o psicodrama. E ele não descobriu por nada. Ele descobriu de uma forma muito interessante. Vou contar para vocês que é hilária. É hilária, mas ela é muito interessante. Moreno fazendo teatro espontâneo, isso ele não tinha ainda o teatro terapêutico. Fazendo teatro espontâneo, ele tinha uma atriz, né, chamada Bárbara. Essa atriz, ela tinha uma característica interessante. Moreno só chamava ela para ensinar toda vez que uma pessoa que estava ali no social tinha uma questão ligada a uma pessoa que era muito boa, que era uma pessoa bondosa, uma maternal. Então, poxa, rapaz, Bárbara era nota 10 para esse tipo de trabalho. E Moreno colocava ela na cena simples para jogar esse papel. Acompanhando o teatro de espontaneidade de Moreno, tinha também um autor, que ele gostava de ficar, como essas pessoas que gostam de estar sempre acompanhando determinados movimentos culturais, ele estava lá em todo movimento cultural, ele estava lá. O nome dele, por acaso, o nome dele é igual ao meu. George. Ele era George. E George ficava lá, tal, assistindo, e começou a paquerar, a chavecar Bárbara. Começaram a namorar ali, finalmente. Se namoraram e casaram, rapaz. Casaram.
Coisa interessante. História verdadeira, viu? Gente, essa história é verdadeira. Aí eles, pronto, casaram, papai, cada um foi morar junto. Rapaz, vou tomar aqui até uma. Para contar, eu tenho que tomar aqui um pouquinho de chá, tá? Fica à vontade, eu estou tomando o meu também. Então, observe só. Daqui a pouco, o George procura Moreno. Moreno, preciso. Me ajude, Moreno. Eu preciso que você me ajude. Me ajude, Moreno. O que foi que houve, rapaz? O que foi que houve? Rapaz, Bárbara é um terror. A mulher é um absurdo. Ela me persegue, ela me enche o saco, ela não me dá sossego, ela é terrível, é um demônio na minha casa. Ela não é boazinha. Ela não é boazinha, é tudo uma verdadeira mentira, uma farsa. Rapaz, que situação complicada aí. Me ajude, eu tive Moreno, porra. E agora? Aí ele teve uma sacada, rapaz, de gênio como ele é, e foi o seguinte. Numa dessas reuniões, né, de teatro espontâneo, apareceu aquele caso, um caso onde tinha uma megera. Precisava de uma megera, uma mulher madura, gente ruim. Aí Moreno vou meter ela. Ela nunca fez esse papel na vida, nunca. Aí ele fazia na real, mas não no teatro. Né? Não, no teatro. Aí botou ela para fazer na real. Exatamente, Celso. Muito bom. Bem observado. Aí pronto. Colocou ela. Aí Moreno resolveu fazer tudo. Vou colocar ela agora toda vez que tive. Não boto mais ela como boazinha. Não vou botar mais como boazinha. Aí fez algumas vezes. E algum tempo pediu para George observar. Aí daqui a pouco veio George para Moreno. Moreno, que milagre foi esse que você fez? Ela está uma maravilha! Está uma mulher maravilhosa! É o coroa, né, Geraldo? Pois é, porque aí é que está aonde Moreno, né, foi iluminado, né, para entender o fenômeno que acontece, né, que quando você repete em cena numa realidade suplementar, porque ela está vivendo na cena ali uma realidade suplementar, porque é parecida, mas não é, mas é realidade, porque quando ela está dramatizando, ela realiza o que ela vivia na casa dela. E quando isso acontece, algo se dissolve. Ela vai tendo o que Moreno chama de catarse integrativa. Ela vai sacando que tem algo que é diferente. Então, toda vez que ela repetia numa realidade suplementar, importante isso. Aquela realidade ali é realidade? É realidade. É suplementar? É, porque é algo que vai além. Né? Então, nesta realidade suplementar do teatro espontâneo, o que é que ela fazia? Ela reproduzia o que era em casa. E aí ela ia se dissolvendo isso, como mágica, ia tendo verdadeiras catarses. É mais do que insight, não é insight, lembra o insight, mas é mais porque ela vai integrando até chegar à cura. Então, o psicodrama ela é uma abordagem terapêutica eminentemente focada no social, no relacional. Por isso que eu falei para você que o que me atraiu foi 2 elementos importantes, na verdade, 3 elementos importantes. 1, estar no social, é o relacional. 2, corpo, trabalho com o corpo. Né? Eu vou trazer as questões no corpo. E 4, essas minhas sensações e emoções eu vou expurgar quando eu tenho uma catarse de integração. Se trazer para a neurociência, né, amigo? O teatro é cênico, né? E a partir daí a pessoa vai fazendo o próprio personagem e vai trazendo aquilo que ela é por dentro, mas ela não sabe, ela não conhece. Isso. E depois, no final, você ressignifica. Então, Moreno, já naquela época, o que é que ele faz? Se você pegar, vou pegar um pouco da neurociência, né? O cérebro trino do MacLean, ele começa trabalhando no reptiliano, lá embaixo. O que é trabalhar no reptiliano? Eu vou trabalhar no tronco cerebral, que faz a conexão com o meu corpo, que enerva, tudo vai enervando o meu corpo, as sensações começam a aparecer. Eu trabalho agora, depois, no mamífero,
né? No outro nível, que é o nível das emoções, e depois eu vou ressignificar lá para o fim. Eu não vou trabalhar pensando em ressignificação, não. A ressignificação é lá no fim. Primeiro eu faço o expurgo disso, nessa catástrofe integrativa, e na última etapa, lá na frente, depois que eu expurguei, eu estou usando essa palavra expurgar, essa palavra não é do psicograma, não, é uma forma, uma linguagem mais fácil para vocês entenderem. Depois que eu expurgar tudo, aí eu vou ressignificar. Aí eu vou dar sentido, vou dar significado ao que nós estamos fazendo. E é isso que nós trabalhamos com estados de ego, né? A gente estava falando dos estados de ego, né? É isso que a gente trabalha um pouco, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Eu acho que você foi conduzindo para isso, né? Quando você falou da Bárbara e dessa atuação dela, né? Cênica. Ela é um estado de ego que ela não tinha consciência, mas ela tinha. Exercitava Exatamente. Na intimidade, né? Ela tinha um papel interno dela, né, que jogava, porque o papel interno é um estado de ego, né, um papel interno, ou uma personagem interna que ela jogava no contexto familiar, ela tinha no contexto familiar esse papel de esposa, ela jogava esse papel de má, né? Então ela tinha internamente uma parte interna, uma personagem interna que influenciava ela a jogar esse papel de má. Tá? E aí, essa parte interna, eu estou tentando adaptar a linguagem do estado de ego. Né? E essa parte interna, quando você dramatiza, você consegue, nesta realidade suplementar, repetindo o que a gente fazia lá, a gente consegue chegar a essa catástrofe de integração de uma forma quase de mágica. Agora, Celso, para a gente falar de estados de ego é algo que foi estudado há muitos anos, desde a época de Freud, que se estuda os estados de ego. Né? Estuda estado de egos e é algo muito antigo. E agora nós estamos retomando esses estudos, porque principalmente pelo olhar das patologias. Né? Quando a gente vai ver as patologias ligadas a transtornos de ALTEP, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Quando você vê sintomas dissociativos graves, quando você vê transtornos de identidade, que é uma grande interrogação no discurso dos especialistas, né? O transtorno de identidade, viu, gente, era o que antigamente a gente chamava de dupla personalidade, né, transtorno múltiplo de personalidade, que é algo também muito complexo. Então, as pessoas conectavam muito, né, os estados de ego com esse lado mais patológico, né, que chamava a atenção esse lado patológico. Tem vários filmes que falam sobre isso. Eu me acordei agora de um filme chamado Fragmentados, eu acho que vocês já assistiram. Fragmentados é um filme que mostra, salvo engano, 24, era uma pessoa que tinha 24 partes internas dele que iam para a cena quase como, toda vez que ia para a cena uma dessas partes, ele não tinha conhecimento dos outros personagens que tinha internamente, né? E afetava a tal ponto que afetava até bioquimicamente a pessoa, né? Inclusive, uma delas era diabética. Interessante, tomava insulina. E os outros não eram. Enquanto o outro manifestava, não tinha... interessante, né? Isso é um filme, né? Ficção. Você falou uma palavra que é chave, né? A fragmentação. Fragmentação, exatamente. O ego é justamente uma fragmentação. Você não tem o ego inteiro. O ego está quebrado em várias partes e tem idades diferentes. Conforme a vivência impactante que a pessoa teve, ela se prendeu com energia naquele momento. E aí essa parte pode aparecer de repente de uma forma inusitada ou inesperada e tomar conta da cena, né, como você acabou de colocar. Mas o que é importante aí? A patologia, né, traduzida por essas síndromes, ela vai trazer o fenômeno de uma forma muito agravada. Mas se nós formos pensar na história de vida de um normótico, né, normótico é um termo do Moreno, tá? O normótico, o próprio normótico,
na sua história de vida, vai passar momentos na vida de muita intensidade, né? De muita, vamos assim dizer, de momentos onde ele tem uma carga emocional muito grande. E esses momentos, ao longo da história de desenvolvimento, porque somos seres sócio-históricos, ao longo da história de desenvolvimento, esses momentos vão marcar no nosso sistema límbico, lá no hipocampo, vão marcar onde guarda as memórias, vão marcar esses registros que lá na frente, quanto adulto, em situações similares que a gente viveu no passado, não estou falando aqui de um sintoma de trauma, que é outra questão, trauma também é uma questão forte, eu estou falando de situações semelhantes, ativa esse momento do passado. Isso é muito comum. São gatilhos que puxam de volta naquela situação. Gatilhos que puxam. Eu não estou falando ainda de patologia, viu, Celso? Eu não quis falar ainda de patologia, porque é preciso que a gente entenda que o estado de ego é uma forma de a gente enxergar, ou partes internas, ou personagens internos, psicodrama. A gente usa muito a ideia do personagem interno e de parte interna. Todos nós temos. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Os normóticos não têm digamos assim, nessa dimensão de gravidade, onde você pode se manifestar a tal ponto onde você praticamente esquece que tem outras partes. Eu diria que você, eu vou dizer assim, que você tem essas partes e você pode pensar sobre si, entender a sua dinâmica a partir das partes. Então, é um aprendizado interessante em terapia quando você começa a ver as suas partes. Aí falamos muito da criança ferida. O que é a criança ferida? A criança ferida nada mais é do que uma parte. É uma parte que ficou lá. É uma parte onde um evento, ao longo da minha vida, foi tão intenso que eu encapsulei na minha rede de neurônios e ficou lá, ó, presa na minha... Neurobiologicamente, isso é uma coisa quase que física, neurobiologicamente presa ali na memória. Aí hoje ela é ativada quando tem uma situação semelhante. Vou dar um exemplo. Em alguns momentos, a gente acha que tem uma voz dentro daí. Tipo assim, alguma situação que você está vivendo, aí parece assim, rapaz, você não devia ter feito isso. Você faz algo, depois se arrepende do que fez. Observe, você faz algo, você é a minha consciência falando comigo. Isso! Lembra a história do demônio e do anjinho conversando? São partes nossas, nós temos isso. Gente, nós podemos pensar sobre nós mesmos utilizando esse agenciamento conceitual, porque vai ajudar a gente a refletir. Olha, rapaz, eu fiz essa merda. Ó, quantos de vocês não pensaram nisso alguma vez na vida? Pode ter certeza que é uma parte sua. Se você para e bota uma lupa, você vai refletir, vai ver que o que você fez ali tem algo a ver com algo que aconteceu no seu passado. Ok? No seu passado. Mas quando você falou da criança ferida, a criança ferida é a parte frágil. Né? Aí vamos lá. Muitas vezes tem um defensor, uma outra parte que defende essa criança ferida, que agride o outro para proteger a criança ferida. Pronto, vamos lá. Boa, Celso. Boa, Soutor Celso. A parte ferida, a criança ferida, em geral, é uma criança que foi criança e continua dentro da gente mesmo, como criança. Inúmeros casos de trauma complexo. Trauma complexo. Gente, o que é trauma complexo? Vamos pegar um exemplo aqui. Um caso de abuso contínuo. Um abuso com um perpetuador contínuo de uma criança. Que acontece muito nas famílias, né? É o maior mais comum do que você imagina. É mais comum.
em todos os níveis sociais. Não pense que é algo exclusivo de uma determinada... Em todos os níveis sociais. A clínica mostra isso, uma coisa absurda, mas é verdade. O perpetuador abusando uma criança durante anos, às vezes, a fio, esta criança vai aprisionar, né, esta parte dela dentro do seu registro de memória. Então, uma criança perpetuada pelo pai, abusada pelo pai, ela vai se tornar um adulto e, muitas vezes, ela não quer, se for uma mulher, ela passa a ter uma forma de relacionamento com os homens completamente aversiva. Mas por quê? Porque quando ela vai se comportar, se relacionar com os homens, vai emergir os medos, os registros que estavam aprisionados na memória. E aí, né, ela precisa desenvolver outra possibilidade para se defender. Aí é que vem o protetor. Ela desenvolve uma outra parte, né, que vai defender ela. Que outra parte é? Uma parte mais agressiva. Né? Qual é? Não deixa nenhum chegar. Ela passa a ser uma mulher dura. Não dá espaço para ninguém. Ela passa a ser uma pessoa que bloqueia qualquer relacionamento. Por quê? É porque ela quer proteger de uma repetição daquela dor que está lá no passado. Mário Salvador e o Richard Schwartz, eles dividem nessas partes, né? Eles denominam essas partes de famílias internas. Nós temos constelações internas de partes, né? É como eu falei desse exemplo hipotético, né? Essa mulher tem essa criança aprisionada, assim, exilada, porque ela se tornou adulto e não quer mais sentir a dor dessa criança. Então eu vou exilar ela, colocar ela num lugar, né, no meu inconsciente, onde ela não apareça, e vou criar um mecanismo de defesa que é um protetor, uma parte que protege e que não vai deixar essa outra parte emergir de dor. Emergir com a dor. Não sei se você já observou, mas também acontece o oposto, né? Às vezes a pessoa só sente que é amada, só sente que ela tem algum tipo de carinho quando ela se entrega fisicamente. E aí há uma superexcitação, né? A sexualização da mulher, nesse caso, nós estamos falando de uma mulher, ela acaba atingindo um nível que ela acaba procurando relacionamentos assim, bem mais pelo sexo que outra coisa, porque ela quer se sentir amada. Né? Ela quer se sentir aceita. Ela quer se sentir aceita. Ela quer sentir a intimidade ali proporciona isso para ela, pelo menos temporariamente. Isso. Exatamente. Então é o seguinte, nós estamos falando aqui, eu não sei se ficou confuso para as pessoas, né, se tem alguma pergunta, não sei se ficou confuso para as pessoas com relação a o que seria essas partes, mas a ideia é que nós podemos pensar num sistema interno, né, onde temos essas partes. Todos nós temos essas partes. E nós precisamos harmonizar essas partes para dar um salto, né, de cura. Como é que eu harmonizo essas partes? Primeiro, eu tenho que diferenciar essas partes, saber que elas existem, ter conhecimento dela. Na minha visão, autoconhecimento é desenvolver, esse eu essencial é desenvolver o que uma área do cérebro, né? A área do cérebro pré-frontal orbital, né? O neocórtex pré-frontal orbital, que é uma área que fica logo acima aqui da sobrancelha. Essa área eu preciso desenvolver, porque essa área me permite eu me auto-observar. Se eu desenvolvo essa área do neocórtex, eu consigo ter uma auto-observação
e consigo ter meu autoconhecimento da minha dinâmica. Georges pensa que autoconhecimento é conhecer as partes e como elas funcionam entre si. Ok? Conhecer as partes e como elas funcionam entre si. Então, eu preciso, para conhecer, diferenciar. Começar a entender algumas coisas que acontecem. Tenho essa voz dentro de mim, vamos ver qual é o caso dessa voz, vamos dar uma diferenciada nela, de onde ele vem, qual é a idade dela. Essa voz você falava, essa fala vinha de quando, de qual idade vinha. Porque eu não estou falando das patologias, não, hein, gente? Porque falar das patologias, eu vou falar dos traumas, em termos, digamos assim, pedagógicos, é mais fácil entender. Eu estou falando aqui dos normóticos, dos normóticos, que é importante para o autoconhecimento a gente conhecer a nossa família interna, nossa constelação interna. Né? Mas são poucos os terapeutas que têm esse conhecimento, né, e que exploram isso. Olha, tem poucos. Eu vejo que o pessoal tem muitos que por exemplo, o psicograma, ele explora isso com uma outra linguagem. Com a outra taxonomia. Né? O pessoal do psicograma usa muito a ideia dos papéis internos, usa muito a ideia dos personagens internos que influenciam os papéis sociais. Eu sou psicodramatista, mas como eu tenho esse conhecimento, que é um conhecimento que a gente vem, né, trazido pelo MDR, trazido pelo Brain Spotting, trazido pelo sistema de familiares internos, essas terapias mais voltadas a trauma, né? Terapia integrativa de trauma, geralmente as terapias voltadas a trauma é que trazem esses conceitos. O SE também. Então, o SE, né, o SE nem traz tanto, viu? O SE, ele não traz tanto o conceito, ele traz manejo, um manejo espetacular do trauma. Né? Fabuloso, né? O Peter Levine é espetacular no manejo de trauma. Então, veja só, inclusive, todas essas abordagens eu uso no psicodrama integrativo. Como é que eu uso essas ideias de partes internas com o psicodrama? A maioria dos profissionais trabalham muito no verbal e uma conexão com as sensopercepções corporais. Nós podemos trabalhar assim. Muitos clientes fazem uma conexão muito interessante, né? Conseguem fazer uma conexão interessante, porque eu preciso conectar a experiência que não é cognitiva. Então, nós temos que ajudar o cliente a conectar com a experiência que não seja cognitiva, e sim experiencial. Então, ele tem que fazer um contato. Quando ele traz essa voz que não sai da minha cabeça, eu tenho que pegar esse momento, esse recorte, e fazer com que ele leve para que momento essa voz começou a aparecer na cabeça, qual é a idade que ela tinha, quais as sensações, e por que as sensações no corpo, e por que apareceu, e aí vamos desenvolvendo e fazendo o que nós psicodramatistas chamamos de diferenciação. Diferenciação, né? Porque ao diferenciar, né, isso no verbal, na minha visão, manejando com o psicodrama, viu, Celso, fica mais fácil. Para mim, né? Porque eu conheço bem o psicodrama, né? Então eu posso fazer o manejo, fazendo que o próprio Schwartz, Richard Schwartz, que foi o criador, né, da terapia de familiares internas, ele dizia o seguinte: você tem que usar as técnicas, né, que você se sente mais confortável, o fundamento conceitual é esse, você tem que usar as técnicas que você acha mais confortável para você poder facilitar a diferenciação. Psicossíntese, isso mesmo, Ângela, eu tinha esquecido isso. A psicossíntese também trabalha com subpersonalidade, é verdade, Ângela. Então, observe, então você vai fazer o seguinte, então como é que acontece? Você, no psicodrama, você vai fazer com que você vai montar uma cena com seus personagens internos. Você pode montar cenas com personagens internos. E mais além, você pode exteriorizar um personagem, porque o psicodrama, o forte dele, é
como é que fala? Externalizar uma parte, entendeu? Esse é que é forte. E tem várias técnicas. Por exemplo, eu utilizo muito bonecos. Bonecos. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês alguns. Ó, eu utilizo bonecos. Bonecos são os personagens, vários personagens que podem ser estruturados ou não estruturados. Aqui é o exemplo de um. Aqui é um outro exemplo. Aqui, ó, outro exemplo. Várias personagens que o cliente pode escolher e montar cenas com os personagens. Outro personagem. E também personagens pouco estruturados. Olha esse personagem, que maravilha. Esse aqui ele é articulado. Eu posso... Você lembra quando eu comprei isso, Celso? Você estava comigo, hein? Estávamos lá com o David Grant. Então, aqui, ó, esse articulado eu posso, inclusive, construir imagens. Construir imagens. Como é construir imagens, Jorge? Vou pegar aqui. Vou pegar como exemplo. Eu posso construir imagem, né, dizendo que em um determinado momento a minha mãe, né, ela me afegava ou ela me agredia e eu não sabia se era afeto ou agressão, porque em um momento ela me afegava e em outros momentos ela me agredia. Então, isso é uma parte que foi externalizada. Isso aqui é um exemplo, né? Eu posso externalizar essa parte com os bonecos e usar várias técnicas aqui. Então, o psicodrama é forte. Isso é uma técnica de construção de imagens de um psicodramatista contemporâneo chamado Rojas Bermúdez, que é também uma outra abordagem do psicodrama. Angela gostou dos meus bonecos. Meus clientes adoram também, viu, Angela? Entendeu, Celso, a ideia do psicodrama? Para trabalhar a parte? Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Celso? Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Celso. E agora? Agora eu estou. Fala de novo. Houve algum problema Agora... aqui que mudou a minha configuração. Eu estava dizendo que tem várias técnicas que trabalham com bonecos, né? Hoje a própria Constelação também atua com bonecos. Sim, tem sim. Representantes. Tem o boneco na água, que ele gira sozinho, faz movimento. Tem, mas o que eu quero falar aqui, né, Celso, é o psicodrama ajudando o trabalho de partes, ajudando na externalização dos trabalhos de parte, tá? E facilitando a harmonização de partes dos nossos clientes, né? Isso é que é o nosso trabalho. Sumiu o som do quem? Já voltou, né? Sumiu o meu som aqui, o som do Celso. Mas já voltou, né? Tá me ouvindo agora, Jorge? Tô. Tá. Então, se você está me ouvindo, já voltou ao normal. Eu voltei, já estou te ouvindo, sim. Beleza. Pode continuar lá com a externalização. É isso. Então, o psicodrama, nós utilizamos muito o psicodrama na externalização das partes. Né? Então, vamos, o que é importante aqui? O importante aqui é eu posso manejar com esse conceito de partes de várias formas. Alguns clientes não têm nenhuma dificuldade em manejar só no verbal e fazendo contato com as suas senso-percepções corporais, e a gente está trabalhando, né, com atenção plena no reprocessamento deles. Não há nenhum problema de você trabalhar com isso. E agora, quando você trabalha, tem clientes que têm dificuldade. Aí, para esses clientes que têm dificuldade de diferenciar, você trabalha, pode utilizar o psicodrama e vários recursos. Pode trabalhar com desenho, pode trabalhar com bonecos,
pode trabalhar com tecidos, construção de imagem com tecidos, tem várias maneiras. Só para dizer, o que eu quero demarcar é que tem muitas técnicas, entendeu? Tem muitas mais técnicas. Projetivas nesse caso. Sim. São técnicas, algumas projetivas. Então, ajuda bastante nesse aspecto. Eu acho que é isso aí. Celso, tem mais alguma questão? Alguém tem perguntas? Façam perguntas, gente. Vamos interagir. Por enquanto, não entrou nada aqui. Vamos lá, gente. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, curiosidade que vocês queiram saber também. Se vocês querem saber algo sobre o psicodrama, se quer saber algo sobre partes, né? Jorge, deixa eu puxar aqui. Eu te convidei para fazer esse encontro aqui, porque eu vi também uma live que você fez no Instagram com uma outra psicóloga, eu acho. E ali eu vi que você fez uma trama assim muito interessante sobre essa questão da parte. Né? Na verdade, Miriam tem um projeto muito interessante. Ela é psicóloga, mas ela também é poetisa e ela gosta muito de declamar poemas. E aí ela me chamou para fazer essa live, né, para a gente conversar de um tema parecido com esse. E ela me perguntou o que eu sugeria para ela declamar. Aí eu fiz uma sugestão, dela declamar um poema de Ferreira Goulart. O poema Traduzir-se, que é simplesmente espetacular e dá o tom do que a gente está falando aqui. Não sei se vocês conhecem, mas eu posso até declamar para vocês. Mais ou menos, declamar não, mas eu posso ler para vocês. A gente pode fazer isso. Ó. Olha como os poetas são incríveis. Os poetas são melhores do que psicólogos, porque têm uma capacidade de ver a alma humana de uma forma, né, lúdica e de uma forma muito singular. E o Ferreira é incrível nisso, né? Então, o que ele coloca? Ele diz o seguinte, olha, uma parte de mim é todo mundo. Eu vou ler, viu? Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera. Outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. Outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte, linguagem. Traduzir uma parte em outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Olha o Ferreira, ele é incrível, né? Porque o que ele diz aqui, ó? Vou pegar uma parte aqui. Uma parte de mim é permanente, vou pegar no meio. E outra parte se sabe de repente. Rapaz, a gente tem uma parte. O pessoal que trabalha com dissociação estrutural, que são os holandeses, ele tem um conceito muito interessante de partes. Ele diz que nós temos uma parte aparentemente normal e a outra parte é uma parte emocional. Todos os dois são partes. A parte aparentemente normal, né? Parte aparentemente normal, PAN. A parte aparentemente normal é o quê? É uma parte funcional. Ela é parte? É. Mas ela é funcional, tem uma funcionalidade, eu consigo fazer coisas com ela. E a outra parte é uma parte emocional, que vem e é só emoção e eu não consigo nada. Então, olha que coisa interessante. Quando ele diz uma parte de mim é permanente, essa parte é o PAN.
é o PAN. E outra parte, se sabe de repente, essa outra parte é a parte emocional. Então, o Ferreira, em todo o seu trabalho, ele traz essa dualidade, essa multiplicidade, né, do ser humano. Então, como se diz? Como ele conhece, né, a sutileza das partes humanas. Aí tem uma pergunta: qual a melhor forma de ressignificar experiências traumáticas? A melhor forma de ressignificar, primeiro, é convocar o adulto. Eu preciso convocar o adulto para poder colocar o olho nessas partes traumatizadas com compaixão. Uhum. Eu preciso, meu adulto, meu self, meu eu observador, meu eu essencial, tudo é a mesma coisa. Eu preciso diferenciar essa parte traumática, que em geral é uma parte mais infantil, e ao olhar essa parte, eu tenho que olhar com compaixão. Eu tenho que aprender na ressignificação a deixar o passado no passado, para que isso que está no passado não venha, digamos assim, não venha me desviar no meu presente, não venha contaminar o meu presente. Então, a melhor forma de ressignificar é aceitando, acolhendo com compaixão as suas partes, porque essas partes traumáticas não tinha outra alternativa na época do que agir da forma que agiu. Me recordei essa semana, falando disso, Celso, de um cliente muito interessante, um cliente muito bom, muito reflexivo, bem racional. E esse cliente, foi uma sessão muito interessante, esse cliente, ele se deu conta de uma parte dele, que era uma parte onde o pai e a mãe, eles eram pais dúbios. Em alguns momentos, eles proviam o sustento, né? Pouco afeto. E companheiro, um pai companheiro. Mas aí ele relata o caso. Olha como a coisa era dúbia, Georges. Meu pai me leva para jogar futebol. Eu com 8 anos, vou jogar futebol. Saio super feliz porque meu pai está comigo, me assistindo jogar futebol. Vou conversar com ele todo alegre, ele vem me dar um esporro, me dá uma mijada, porque eu joguei mal, porque eu errei uma bola. 8 anos, viu, gente? 8 anos! E o pai torce a orelha aí. E esse homem de 39 anos, né? Um homem de sucesso, né? Ele é um engenheiro, não trabalha com engenharia, né? Trabalha em outra questão, até no nível menor do que o dele. E aí eu chego para ele e pergunto assim, porque o trabalho foi online, né? Você tem... Olha como o psicodrama é incrível, viu, gente? Aí eu cheguei para ele e disse assim, vem cá, por que você está aí, nesse contexto, você tem objetos? Tem objetos nesse contexto? Ele disse que tenho. Escolha um objeto que represente esta criança de 8 anos. Rapaz, ele escolheu uma máscara de fuga. Máscara de fuga. Você sabe o que é máscara de fuga, gente? São essas máscaras que você usa para incêndio, como ele é engenheiro, trabalha com isso, tem muito equipamento, pegou uma máscara de fuga. Olha como é o inconsciente. Eu perguntei, por que você pegou essa máscara de fuga? Aí ele disse, eu peguei essa máscara de fuga por causa do tamanho. Aí eu provoquei mais ainda, né? Porque as perguntas, as indagações têm que gerar movimento.
Sim, senão não adianta fazer uma indagação que não gere movimento. Aí eu perguntei para ele, tá bom. Então, essa máscara, ela tem uma finalidade. É uma máscara que esconde, mas ao mesmo tempo lhe dá oxigênio e serve para você fugir de um evento trágico, né? Um incêndio e tal. E você consegue relacionar isso a esta criança que sai do jogo de futebol e vai falar com o pai e recebe uma revés do pai? Ele ficou, sabe? Ele ficou assim, teve uma catástrofe de integração. Na hora, ele sacou, entende que aquela parte dele, né, era exatamente o que queria fazer, fugir naquele momento daquela situação. E aí eu perguntei, o que você hoje, com 39 anos, adulto, olhando essa parte, percebe sempre ou gostaria de fazer? Aí ele disse, rapaz, eu queria afagar essa parte. Opa, eu queria afagar minha criança. Eu tenho compaixão por ela. Então, esse cliente está no caminho da cura, gente. Ele tem uma compaixão por essa parte, é o caminho da cura. Ele vai ressignificar isso lá na frente. Ressignificar neocórtex, é depois. Ele precisa experimentar, ele tem que viver essa experiência. Veja que coisa interessante. Aí ele se deu conta. E aí o psicodrama é fantástico, não é? Sabe o que eu pedi para ele? Fala para tua criança. Fala para tua criança o que você pode fazer por ela, você adulto. Foi um diálogo lindo. A integração que faltava, né? Não integra, nós harmonizamos. É a harmonia. A gente não integra, harmoniza. Viu, Celso? Harmonizar. Porque mas integrar, a gente não apaga. As partes, né? As partes que estão associadas. Não integra. Não integra. Esse é um conceito que a gente usa indevidamente, não é adequado. Por quê? Porque integrar, observe, partes é registro de memória. Eu não apago memória. A memória vai estar lá. Então, eu harmonizo para ela ser mais adaptativa. E não para ser um registro integrado, porque eu não vou integrar, mas não integra. Vamos falar em energia? Tipo assim, essa criança, muito provavelmente, tem muita energia em algumas situações que ele é ativada nesse adulto, né, de 39 anos. Ele, harmonizando, essa energia vai diminuir e vai deslocar para ele ser um adulto mais equilibrado. Então, eu diminuo essa energia dessa parte para ir para o adulto, porque é o adulto que comanda. A metáfora da orquestra é maravilhosa. O adulto é o maestro. O eu essencial é o maestro. As partes são as partes da orquestra. Muitos tocam desafinados, daltos, se não tiver maestro. O maestro tem que estar para dar o quê, gente? O tom. Essa é a metáfora de Mário Salvador, que eu gosto muito. Trago sempre para os meus clientes que ele tem que aprender a convocar o seu adulto, que é o mesmo que convocar o seu eu essencial, que é o mesmo que convocar seu eu observador, para ter a aceitação e a compaixão das suas partes mais doloridas, as suas mazelas mais sofridas. Celso, acho que é isso. Eu vou trazer mais uma questão aqui, ó. Traga. Como trazer as partes? Como identificando as partes para acontecer a harmonização? Boa pergunta. Você vai percebendo situações onde você se vê num diálogo interno. Não sei se você estava quando eu... Tá me ouvindo, Celso? Estou achando que... Estou te ouvindo, sim. É porque eu estou achando que esse aqui... Peraí. Acho que a tua pilha aí que está acabando. Deixa eu checar o meu som aqui.
Tá me ouvindo, Celso? Tô. Deixa eu botar o outro, que esse negócio de Bluetooth, rapaz, pô, o saco isso, viu? Caiu. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Normal. Então vamos lá. Já aproveitei para testar o meu, também tá tudo em ordem. Então a pergunta, qual foi a pergunta? A pergunta foi, Vou né, colocar de como volta é que aqui. eu faço para trazer as partes e como identificando as partes? Olha, a melhor maneira de trabalhar com partes é você fazer uma boa terapia, certo? Uma terapia com pessoas que ajudem a agenciar o conceito para você. Mas, independente disso, né, nós podemos fazer um trabalho de autoconhecimento. Como? Todos nós, em algum momento, sentimos que estamos em confronto conosco mesmo para determinada situação. Em confronto. Uhum. Quando eu perceber que há um confronto, né, há uma dúvida excessiva, há um pensamento que não sai da cabeça. Você vai, o pensamento vai e volta. Um pensamento que vai e volta. Pensamento Toda vez que intrusivo. você se sente incompetente, eu me sinto incompetente por algo. Uhum. Esse sentir incompetente. Observe, toda vez que eu me sinto incompetente por algo, que não é todo momento, mas em algum momento, pode parar para ver que tem coisa aí. Eu me sinto com medo de mostrar algo que eu faço. Isso é muito comum quem vai fazer apresentação em trabalho. Todas as pessoas que vão apresentar trabalhos, ou quer fazer palestra, ou em escola, todas essas pessoas têm um medo absurdo, que é o medo de ser visto. Uhum. Só que esquece que se eu não sou visto, eu não existo. Eu preciso ser visto, isso vai existir. Então, essas coisas que vão acontecendo e que vai dando, vamos chamar assim, umas contradições internas, isso está sinalizando que tem alguma parte aí que você precisa trabalhar. Às vezes eu tenho vontade de... Olha, às vezes eu tenho vontade de... Pode botar lupa aí que tem coisa aí. Por que às vezes você tem essa vontade? O que é? Minha intuição, isso é ótimo, eu sou um bom nisso. Minha intuição diz que a gente não deveria ir por aí. Tem coisa aí. Tem algo que é fóbico, tem algo que tem medo. Então, tem várias maneiras no dia a dia. Eu não estou falando aqui, eu não falei nenhum minuto aqui das patologias. Não sei se você percebeu que eu não estou querendo trazer aqui pelo viés do trauma, que é onde normalmente a gente trabalha. Eu estou querendo trazer pelo viés do normótico, de nós, da vida como ela é, né? Como é que a gente lida com isso. Toda vez que eu me dou conta que todo dia eu estou tomando todo dia eu tomo uma cerveja, e chega no fim de semana eu tomo mais, pode parar que tem coisa aí. Se eu me percebo que me jogo na maconha com muita frequência, ou me jogo em droga com muita frequência, pode parar que tem coisa aí. Quando eu digo tem coisa aí, tem uma parte que está assim. Você não é toda assim. É uma parte sua que está assim. Marcos Salvador chama dos protetores reativos, que são aquelas partes nossas que existem para fazer com que eu me proteja, me treino e não sentir uma dor profunda de uma parte minha exilada. Uma parte minha que eu não quero que apareça, uma dor profunda que eu não quero que ela venha, porque se vier surto, vai me inundar psicicamente. O que eu faço? Eu me jogo na cachaça, na bebida, e vou beber. Esse é o protetor. Não é beber, eu sou um alcoólatra e sou protetor? Porque eu bebo para não sentir dor. Eu não quero sentir aquela dor. Então, para amortecer, para anestesiar, né? E isso me anestesiar. Eu não quero sentir a dor. Então, eu vou beber, sou um protetor,
o alcoólatra, né? Esse Georges alcoólatra, ele é um protetor para que eu não sinta a minha dor. Só que aí, o que esse protetor faz? Autofagia. Por quê? Para eu não sentir a dor, eu vou até a morte. O suicida é uma parte. Opa! Parte suicida. Um suicida é uma parte. Por quê? Porque o suicida tem tanta dor aprisionada numa parte dela que ela é tão insuportável que ele prefere tirar a vida para não sentir aquela dor. Aquela dor é maior do que a dor de se matar. Ok? A Elizabeth Maia também está junto com nós. É isso, Elizabeth Maia, por aí mesmo. Eu vou trazer mais coisa aqui, tu acumulou bastante coisa aqui. Oi, Beck. Perfeito. Estamos ouvindo os dois. Bom, ótimo. Jorge, perfeito. Olá, boa noite. A Sandra entrou também agora. Ô, Sandrinha está aí. Um grande prazer, viu, Sandra? Você é gente boa demais. Pronto, estamos em dia. Então, Jorge, ficou bem interessante aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente Olha, pode... é uma conversa, não é uma aula, né? Um bate-papo. Eu falei do psicodrama, falei de várias coisas, né? O psicodrama eu quero enfatizar, né? O uso do psicodrama, eu convido, inclusive, aos colegas que trabalham com outras abordagens, a conhecer o psicodrama como uma metodologia extremamente robusta para externalizar partes e trabalhar partes. Uhum. Temos uma técnica para trabalhar partes, que é uma técnica que é a reunião das partes. Nós temos, é uma técnica que nós usamos no Brain Spotting, que usamos também no MDR, mas o Salvador usa muito. E o que acontece? Você monta uma mesa de reunião e coloca as partes na mesa. Observe, fazer isso no verbal, muitos conseguem separar essas partes no verbal. Mas quando eu levo para uma diferenciação de partes em cena, ou em terapia de grupo, ou usando bonecos, ou outros objetos intermediários, é fabuloso. Garganta, ó, pifou. Cria um campo, né, de atuação ali. É espetacular, Celso. Ó, eu tenho trabalhado... Eu tenho um artigo escrito no Psicodrama sobre psicodrama com bonecos. E lá, está na Revista Brasileira de Psicodrama. E lá eu falo do uso de bonecos, eu faço alguns exemplos trabalhando partes. Eu não falo de partes, mas eu não desenvolvo o conceito. Eu só mostro exemplos. Ok? Garganta pifou de ver, né? Então eu vou assumir um pouquinho aqui, tá? Vai lá, me ajude. Vou contar para vocês o seguinte: daqui 14 dias, 2 semanas, vão trazer uma outra entrevista aqui. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem quem é. Deixa eu ver aqui. A nossa colega também aqui de Curitiba, que trabalha com MDR, Alice. Estão vendo aí, não? Uhum. Tá, né? Então, a Alice vem trazer justamente a questão do MDR, como é que o MDR se desenvolve, como é que ele atua. Então, é mais uma abordagem que a gente vai trazer aqui, que tem a ver muito com o trauma, né? Que a Francine Shapiro acabou usando isso numa época em que havia muito conflito, na Guerra do Vietnã e tudo mais. E a Alice vai nos trazer essa entrevista. E vai ser a última também do ano, né? Dia 8/12. Aí nós vamos encerrar esse ano e vamos começar o ano que vem com outro programa. Não vai ser mais entrevista, a gente vai ter uma conversa entre psicólogos sobre temas que aparecem no consultório.
Tem um projeto ainda que está sendo montado, já tem uma pessoa convidada para começar, e aí a gente vai ver como é que isso funciona. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Espera aí que eu já saí fora aqui do meu... Tá aqui. Caso alguém queira saber mais do meu trabalho, aqui está o site, né, através do código QR, e o site é psicólogocmartins.com.br. E aí vocês podem lá ter informações, ter contato comigo, enfim, podem chegar até aqui. Jorge, então eu gostaria já de pedir para você fazer as considerações finais, né, para a gente já ir encerrando. Nós já estamos com quase 1h30, então vamos deixar o pessoal descansar. Você está bem fatigado aí. Bom, pessoal, é um prazer ter aqui com vocês, conversar com vocês. Espero ter passado uma ideia razoável do psicodrama e do psicodrama com as partes. E tem uma pergunta aí da Érica, mas aí como é que faz? Respondo a Érica? Respondo aí, não tem problema nenhum. Ô, Érica, essa técnica, na verdade, é uma técnica onde você imagina estar numa mesa de reunião, né? E em cada cadeira da mesa você coloca uma parte sua. Para você partir para fazer esse trabalho, você já tem que ter uma diferenciação de suas partes. Então, não é um processo inicial de terapia, já é lá na frente, quando você já diferenciou as suas partes e você vai poder fazer um trabalho. Agora já está num trabalho mais de buscar uma harmonização delas. Tá? Então, você imagina cada uma das partes em uma mesa e vocês vai havendo um debate entre essas partes, tá bom? Mais ou menos assim. No psicodrama, nós externalizamos essa parte e vamos para a cena mesmo. Se tiver um grupo de terapia, o grupo vai representando as partes, tem as técnicas, não vou entrar aqui agora, né? E vai representando as partes. Se não tiver grupo, se for psicodrama bipessoal, nós usamos os objetos que medeiam essa relação, que são almofadas, que são bonecos, que são tecidos, que são legos, são várias formas de você trabalhar, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui, vou fechar aqui, eu quero agradecer ao Celso, espero ter contribuído, viu, Celso, atendido aí a sua expectativa. Eu confesso para vocês que eu não gosto de live, eu fico todo atrapalhado, eu não consigo ver os rostinhos das pessoas. Me incomoda isso, porque, como um bom psicodramatista, eu gosto de ver as pessoas. Você está vendo o meu aqui sorrindo para você, olha aí. Estou vendo você sorrindo para mim. Então, o que eu queria dizer para vocês é que quem quer conhecer um pouco mais de psicodrama, conheça o meu canal no YouTube, Conversando com o Psicólogo George Scuri, que lá nós temos cerca de 12 aulas de psicodrama, né? São aulas bem didáticas, feitas para psicodramatista ou para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer um pouco do psicodrama. Bem bacaninha, bem... Os meus supervisandos têm dado bons feedbacks, os alunos têm dado bons feedbacks, e convido a vocês a conhecerem esse canal do YouTube, Conversando com o Psicólogo George Scuri. Tem, acho que umas 11 ou 12, inclusive essa conversa aqui, eu estou pretendendo colocar lá, postar lá, né, com a autorização do Dr. Celso Martins. Então, um bom resto de semana para todos, fiquem em paz, fiquem em casa, isso não é brincadeira o que está acontecendo no mundo, a pandemia é coisa séria, e os traumas estão emergindo, os traumas antigos emergindo por conta da pandemia. Outra conversa que a gente poderia ter depois. Grande abraço a todos. Vamos programar. Então, boa noite a todos, ficamos por aqui e aguardem, então, a nossa próxima no dia 8/12 com a Alice. Tá? Boa noite, fiquem com Deus.